Olá, meus amigos, dando sequência aqui ao nosso Academia da Vida, eu queria convidar a todos a seguir agora, entrarmos num novo módulo. Nesse novo módulo, eu quero trazer para vocês uma série de conhecimentos na questão relacional, tá? Vamos abordar relações nos diversos momentos da vida, mas um que talvez, e o primeiro que eu vou abordar, seja o que mais nos preocupa, no caso se você é pai ou mãe, é a relação com seus filhos. E eu gostaria de entregar para vocês ferramentas que possibilitem vocês melhorarem a relação com os filhos de vocês. Tá? Então, quem não conhece o Academia da Vida, não deixe de seguir desde o início lá, curta, compartilhe. Lembre-se que se você curtir, compartilhar, colocar algum comentário aqui embaixo, fazer alguma pergunta, e sempre que eu puder eu vou tentar responder essas perguntas. Se você me ajudar nisso, eu tenho condição de levar esse material para mais pessoas, tá? Para quem não me conhece, eu sou médico, eu sou o Dr. André Marroia, eu sou médico, eu sou psicanalista, sou professor de psicanálise, escritor, e a Academia da Vida tem como objetivo entregar para vocês ferramentas potentes para que vocês sejam donos da vida de vocês, que vocês realmente sejam capazes de conduzir a vida de vocês. Então, a ideia aqui, a nossa jornada será longa, existem vários módulos diferentes, módulos esses que serão atualizados, que serão ampliados com o passar do tempo e que eu acho que vão trazer realmente uma ajuda muito grande. Se você não assistiu, volta lá desde o início, faça esse curso conosco, trilhe esse caminho conosco, vai ser muito interessante. Pois bem, eu acho que hoje uma das coisas mais angustiantes é a relação entre pais e filhos. Eu atendo muita gente com muita dificuldade em cuidar de seus filhos, criar seus filhos, né? É interessante porque parece que perdemos a mão. Por que isso aconteceu? Perdeu-se a mão no cuidado com as crianças. Né? Por que parece que nossos pais sabiam lidar? Às vezes parece até que eles também não sabiam, mas sabiam mais do que nós. Por que isso está acontecendo? Né? E eu acho que a gente tem que visitar um pouquinho, nós temos que visitar um pouquinho o passado e percebermos que, com o passar do tempo, houve uma promessa de uma felicidade completa para as pessoas. Antigamente as coisas eram muito difíceis, ainda são. Parece que cada geração ela tem uma nova facilidade, as coisas estão mais fáceis, a tecnologia ajuda em algum grau, em outro pode até atrapalhar, mas no geral tende a facilitar muito as coisas. E há uma promessa de que você vai ser feliz. A gente vê todo mundo, porque eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo. Esse imperativo de uma felicidade contínua tem gerado uma série de situações onde as pessoas priorizam o seu prazer, a sua busca contínua por momentos de felicidade, seja lá isso que venha a ser realmente, né? Mas como se isso fosse, primeiro, um direito, né? E como se como se existisse um conceito universal de felicidade, quando, na verdade, esse conceito é um tanto quanto abstrato, né? Cada um tem uma visão do que vem a ser felicidade. Talvez, para um padre, a felicidade seja você viver a vida em Cristo plenamente. Para um jovem, talvez seja um novo iPhone. Para uma pessoa, para uma determinada pessoa que gosta de viajar, uma nova viagem para um país onde você vai ter toda uma estrutura, sem dúvida é algo bacana, é a felicidade. Quer dizer, cada um vai ter uma ideia completamente diferente de felicidade, mas o interessante é que parece que há uma obrigatoriedade, há muito mais do que um direito, eu diria que há um imperativo de que você seja feliz, né? Lembro-me, muitos anos atrás, um paciente que chegou para mim e disse, eu vim aqui porque as pessoas são felizes e eu não sou.
E aí eu queria saber isso, né? E eu perguntei para essa pessoa, mas aonde que as pessoas são felizes o tempo todo? Ela disse, na internet. Essa outra situação, né? Esse é um outro ponto. A internet, ela trouxe uma noção de que o indivíduo ali dentro, na verdade, consegue viver uma persona, consegue viver um personagem que está muito feliz. As fotos, é interessante, você está, por exemplo, visitando um ponto turístico, as pessoas estão sérias, até com uma certa expressão de tédio, e de repente, quando o ônibus para, vamos dizer assim, no local, a pessoa vai, enquadra, dá aquele sorriso, como se fosse o momento mais feliz da vida dela. E aquilo se torna extremamente vazio. Mas há um imperativo. O outro lê aquilo, o outro vê aquela imagem, vê aquele vídeo e diz, caramba, ele está tendo isso e eu não estou tendo. Existe um outro ponto muito complicado também em relação a isso, que é o que nos marca. Tudo isso eu vou tentar abordar para vocês nos vídeos subsequentes. O que nos marca, né? Nós éramos marcados por uma coisa chamada falta. Na falta, algo precisava ser preenchido por mim. Eu vou explicar com o tempo para vocês que esse objeto que, vamos dizer assim, poderia ser eleito para ocupar isso, era um símbolo de algo que foi perdido. O fato é que o indivíduo ia atrás desse objeto a vida inteira. Então, tudo era uma grande conquista, uma grande vitória. Você vai lembrar que no passado nós esperávamos o Natal, esperávamos o nosso aniversário, eram datas que você recebia, algo que você estava esperando, que você estava querendo, você estava sonhando. E aquela espera gerava um ganho, uma alegria muito grande. É claro que você depois percebia que aquilo, você valorizava aquilo que foi ganho, mas você percebia que aquilo não era tão importante, tão valioso assim, né? Lembro-me, todo início do mês de dezembro, havia um desenhozinho que passava na televisão. Para mim era especial porque ele inaugurava a época do Natal, que é uma época que eu sou apaixonado. E era um desenho da Mônica, era uma propaganda de uns 5 minutinhos de um desenho da Mônica, onde eles ganhavam presentes, né? Me lembro que o Cebolinha ganha um aviãozinho, a Mônica ganha um outro coelhinho, um treco desse. O Cascão, acho que uma bola, eu acho que é algo nesse sentido. E me faz lembrar a nossa época, a nossa infância. Éramos assim, esperávamos aquele presente, esperávamos aquilo, às vezes não ganhávamos aquilo que se sonhava, mas aquela expectativa. E aí, às vezes, quando você ganhava, você valorizava demais aquilo que você esperava tanto, né? Então, nós vivíamos com uma falta, havia um buraco dentro do nosso coração que era preenchido de uma forma repetida por objetos que seriam símbolos daquilo que foi perdido em algum momento. Esses símbolos, existe um autor chamado Jacques Lacan. Jacques Lacan nos falava desses símbolos, como desse objeto como um objeto que ele chamava de objeto A, objeto fugidio. Em outras palavras, você achava que aquilo preencheria esse vazio e você depois descobria que aquilo não era, aquele vazio não era preenchido. Aquele objeto não substituía, não ocupava plenamente esse lugar. Era um símbolo sobre aquilo perdido, mas não ocupava. E a vida é assim, né? Você acha que se você trocar de cidade, tudo vai ser perfeito. Não é bem assim. Quando você acha que se você trocar de... não, meu problema é o meu relacionamento. Então, quando eu largar essa pessoa, vou encontrar o outro e vou ser feliz para sempre. E a coisa não é assim. Vou trocar de carreira, de emprego e tudo vai ser perfeito. E a coisa não se mostra desta forma, né? Esse objeto fugidio. É claro, quando você vai tendo um pouco mais de maturidade,
você vai percebendo que esse objeto fugidio, que a vida é feita dessa forma, se aprende a tolerar e a entender que é assim. E tudo que você buscar é um símbolo de algo perdido e que, na verdade, aquilo perdido nunca será ocupado. Mas o que foi perdido? Eu posso adiantar para vocês que o que foi perdido é um amor primevo, um amor aquele a qual eu nasci. Tem a ver com a relação com a figura materna. A minha mãe, que eu esperava e espero e quero que me ame e que ela me amando plenamente, eu seria esse objeto de desejo dela. Um dia, durante um tempo, o bebê fica nessa relação com essa mãe, e isso é extremamente importante. Eu vou tentar abordar um pouquinho para vocês nas aulas subsequentes. É muito importante que essa ligação se faça, mas há um momento em que ela precisa ser rompida, para que outras coisas possam ocupar esse espaço e o indivíduo possa ser movido, se mover em direção à vida, buscando este símbolo de algo que foi perdido. Tudo que é o símbolo de algo não é a coisa. O símbolo, ele representa a coisa, mas não é a coisa. Então, uma vez perdido isso, o que nós conseguimos, sem dúvida, são esses simbólicos desse objeto perdido, tá? Mas pode acontecer de nós não termos, nós não perdermos esse objeto, pelo menos numa fantasia. Temos acesso direto a ele, eu vou explicar isso no próximo vídeo. E isso complica a situação, porque em vez de sermos marcados pela falta, seremos marcados por um excesso. Gente, eu sou o Dr. André Marroy, não perca a próxima aulinha, esteja conosco aqui. Quem não está seguindo, por favor, vamos lá, me ajude. Vai desde o início, vocês vão ver, tem tanta ferramenta no âmbito médico, dicas do campo econômico para você se organizar de uma economia doméstica, tudo isso, de como fazer exercício e obter bons resultados, são diversos módulos. Interessante que vocês façam desde o início, tá bom? Aguardo vocês no próximo encontro, está sendo um prazer estar com todos aqui. Um grande abraço.